Vai ouvindo. Olhem para as aves do céu. Olhem, ele está dizendo. Não trabalham. Onde que ele realmente é pai. E aí ele vai usar todas as circunstâncias que te pressionam e que estão ao seu redor para fazer você chegar a esse entendimento. Que ele não é aquele cara que você obrigou a dar pensão uma vez por mês. Ele não é aquele que te gerou e depois foi embora e você não sabe quem é. Não! Ele vai mostrar para você um padrão de responsabilidade que a sua consciência vai acessar para que você possa ter nele confiança e começar não a agir mais como criatura, mas a agir como filho, agir como filha. Aí o que estava pesado vai ficar leve. Aí o que estava pesado vai ficar suave. Por quê? Porque você vai ter a clareza de que tem alguém acima de você, cuidando desde as questões mais inferiores a você, até as mais superiores, das quais você não alcançaria se estivesse sozinho. Que lugar é esse, Camila? É um lugar de confiança. Este lugar é um lugar de confiança. Completa essa palavra para mim. Este lugar é um lugar de novo, abre a boca. Este lugar é um lugar de abre a boca. Este lugar é um lugar de Deus está dizendo, eu sou digno da sua confiança. Então coloque a mão na consciência. Aí ele vai dizer assim, não seria porventura a vossa vida mais importante? Se eu fosse você, eu me ajeitava na cadeira agora, juro, de verdade. Assim, sabe? Não é vaidade, é alegria de saber que tem alguém cuidando de você melhor do que qualquer um que já tentou. Se arruma, se arruma, se arruma. Vai, tira essa postura corcunda aí, vai! Se ajeita, sujeita! Se ajeita. Olha ele. Não seria porventura a vossa vida? A vossa vida. Eu não sou qualquer coisa, eu não sou um negócio. Eu sou uma alma eterna, eu tenho uma vida. Irmãos, para Deus, entenda isso. Eu não sou a única pessoa, não sou. E eu também tenho essa consciência, sim ou não? Você também tem, sim ou não? Eu não sou a única pessoa. Olha como essa igreja está cheia aqui. Só que eu tenho que entender que isso é uma coisa. O quê? Eu não sou a única pessoa. Mas para meu Deus, eu sou sempre uma pessoa. Você consegue entender essa diferença? Consegue entender essa diferença? Deus está dizendo, você só diz à sua consciência que você não é a única pessoa. Mas nessa noite eu te trouxe aqui para dizer que você não está errado, só que você precisa de toda a verdade, porque sofisma confunde a mente. E o que é sofisma? Não é uma mentira. É uma verdade, mas que não é toda a verdade. E o Espírito de Deus está aqui para dizer, essa noite você sai leve, porque você não sai com a parte da verdade, você sai com a verdade inteira. E qual é a verdade? A verdade é que eu não sou uma coisa, eu sou uma pessoa. A verdade é que eu não sou a única pessoa, mas sou uma pessoa única. Ele me ama de um jeito que ele ama somente a mim, porque é a individualidade do nosso relacionamento. Então eu não sou uma coisa, eu não sou um bicho, eu não sou uma planta. Não que essas coisas não sejam importantes, mas é que Deus deixou expresso o tempo todo em toda a Bíblia que apesar delas serem importantes, eu sou mais importante do que todas elas. Isso é o pináculo da criação de Deus. A gente tinha que ser proibido de acordar triste quando alcançasse essa consciência. Ah, tá tudo errado, eu tô sem dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas meu Deus do céu, o olhar de Deus agora está sobre mim. Ele podia estar olhando o sol, que é mais bonito. A lua, que é maior do que eu. Mas não. Quando eu acordo, ele nem piscou. Ficou me vendo a noite inteira, 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 a noite inteira. O choro dura uma noite, pode ser uma noite inteira. Mas por que alegria vem ao amanhã? Porque enquanto eu dormia ou enquanto eu chorava, seja como for, Deus estava de olho o tempo todo. Eis que não tosquenejará, não piscará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Eu estou ministrando isso sobre algumas almas abatidas nesta noite. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor é a tua sombra, Ele é a tua direita.
É o tempo todo, ali te olhando, ele está com você. Eu quero que você tenha consciência disso nessa noite. Para quê, Camila? Para quê? E agora eu chego aqui em Mateus capítulo 21. Para que essa consciência? Para você entender que tudo que eu falar sobre a figueira não é sobre a figueira, é sobre eu e você. Isso você já entendeu, sim ou não? Segundo ponto. Para você entender que estranhamente nesse texto, Jesus vai se apresentar num contexto de fome. Coisa que não é comum na vida de Jesus. Muito experimentado em jejum, muito envolvido com uma vida de oração. Já foi dito aqui hoje, ele disse, olha, a minha comida e a minha bebida fazia a vontade daquele que me enviou. Ele não expressa isso o tempo todo. Então veja, até essa fome está dentro de um contexto. Ele está saindo de uma cidade e está entrando em outra. Quando ele entra nessa outra cidade, o texto diz que na verdade aquele dia estava amanhecendo. Gente, ainda era cedo. Se tem uma coisa para quem está acostumado a jejuar, é não sentir fome logo de manhã. Porque com o tempo, ainda mais quem pratica jejum intermitente, quanto menos você come, menos fome você vai tendo. E Jesus vai chegar com fome. Completa aí para eu saber que você está comigo. Jesus vai entrar nessa cidade com fome. O contexto ali é atípico. E aí ele vê uma figueira à vista, essa figueira que a gente leu aqui de longe, e percebe que ela está cheia de folhas. Completa aí para você entender direitinho. Ela está cheia de folhas. E dentro de um contexto, sei lá, da agricultura, da botânica, melhor dizendo, a figueira ela não funciona como outras plantas comumente. Não sei se você vai lembrar, entre a terceira e a quinta série, quando te ensinaram e me ensinaram sobre seres vivos, tinha uma métricazinha naquela época para a gente ter o aprendizado mais fácil que dizia assim, ó, o que é um ser vivo? Ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então tudo que nasce, cresce, se reproduz e morre é um ser vivo. Era assim que ensinava naquela época. E aí dentro desse contexto, você vai ver Jesus com fome e a figueira cheia de folhas e ele sabendo que ela também tinha um comportamento de ser vivo, pensa que os frutos estão lá. E por que os frutos, no caso da figueira, deveriam estar lá, mesmo não sendo tempo e estação para ela frutificar naquela época? Porque qualquer ser vivo, principalmente as plantas, primeiro elas trazem as folhas, guarda isso aí, ó. Primeiro elas trazem as folhas, normalmente é assim. Depois vem as flores, para aquelas que têm flores. A mangueira, por exemplo, né? Ela dá um tipo de flor ali, um chamarizinho laranja, né? E aí depois o fruto, não é assim? Então fala comigo. Folhas, flores e frutos. Só que a figueira não é assim. A figueira, ela acumula uma quantidade de água na raiz e ela utiliza toda a força da sua raiz para produzir o melhor fruto, nesse caso o melhor figo. Então ela não gasta energia, guarde isso. Ela não gasta a energia do fruto na construção das folhas. O que ela faz? Quando a raiz se enche da capacidade produtiva para injetar capacidade para o tronco e para a árvore, ela manda tudo para os frutos. Então, a primeira coisa que a figueira produz não são folhas, nem mesmo flores. Quando chega a hora dela dar fruto, a primeira coisa que ela produz é fruto. Como consequência de que ela já usou essa primeira energia para a construção dos frutos que ela daria naquela estação, e agora só vai ter que esperar eles amadurecerem, aí ela começa, a energia da árvore, a capacidade da árvore, começa a designar força para a construção das folhas. Então, numa figueira, as folhas são sempre a evidência dos frutos e nunca o sinal de que os frutos estão chegando. Então, eu vou repetir bem devagar, porque isso aqui é profético e você não pode esquecer. Qualquer outra planta, primeiro vem as folhas, depois as flores e depois os frutos. Mas na figueira vem primeiro os frutos. E como evidência de que os frutos chegaram, aí ela começa a crescer as suas folhas. Então, repito, as folhas não são o anúncio de que o fruto vem aí, como nas outras árvores. As folhas são a evidência de que os frutos já chegaram. As folhas são o aceno da árvore, da figueira, dizendo, pode vir que eu tenho substância. Pode vir que eu abasteço. Pode vir que eu estou pronta para matar a fome. Pode vir que eu estou pronta para corresponder à necessidade do que clama. Então veja,
Quando Jesus vê aquelas folhas frondosas acenando, o texto diz que tendo ele fome. Ora, eu estou com fome, ela está com folhas, sinal que ela tem. Só que o texto diz que quando ele chega e começa a procurar, não encontra nela nenhum. Gente, o texto diz que ele procurou, mas não encontrou nela fruto nenhum. E ele vai reagir como a gente leu. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E o texto diz que a figueira, secou-se imediatamente. Eu gosto da versão que foi colocada, nunca mais para sempre, porque da última vez que eu pesquisei sobre isso, eu vi que o entendimento da palavra nunca mais não era só uma sentença do futuro, mas ela também trazia o entendimento de que em algum outro momento da vida aquela figueira já deu figo. Então Jesus não estava apenas dizendo, nunca mais você vai dar. É triste quando você analisa dessa maneira. Como? Pior do que nunca ter tido, irmãos, é saber que você nunca mais vai ter depois de poder ter dado. Eu quero que você entenda que essa figueira está nessa segunda categoria. Só para essa irmã não esquecer, fala para ela, não é sobre plantas. Nunca mais nasça fruto de ti. E secou-se imediatamente a figueira. E um assombro caiu sobre os discípulos. Como foi que essa figueira se secou imediatamente? Então, se isso não é sobre plantas, o que o Senhor está nos ensinando? Que quem tem uma consciência à disposição do Espírito Santo não vai deixar a aparência destruir sua capacidade de frutificar, sua capacidade de crescer, sua capacidade de servir. Não é sobre a sua capacidade de parecer, é sobre a sua capacidade de se tornar, é sobre a sua capacidade de ser. Estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos. Outrora, uma ardente prova fazia a gente sair da comodidade do lugar que nós estamos para entender que Deus está procurando uma conversão, uma transformação. Mas hoje, vivemos acomodados com o engano e a ilusão de ficarmos bem, sabendo que alguém já acha que a gente é o que a gente não é. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Não há provocação, não há um desejo ardente de mudança, de transformação, de limpar o coração, de conversão verdadeira e genuína. E por que isso anda mais escasso nas últimas gerações? Porque a reputação se sustenta, a folha passa a ideia de que eu tenho, e isso já está o suficiente para mim. Por quê? Porque no fundo não é mais sobre eu querer ter, não é mais sobre eu querer ser. Se você me aplaude, eu já estou bem. Se você acha que eu tenho, eu já estou legal. Se você acha que eu já sou crente, está tudo numa boa. E com isso não temos mais orações onde damos nomes ao nosso pecado. Por quê? Porque a reputação esmagou a nossa capacidade de confessar, de dizer, olha Deus, eu não tenho sido realmente um bom crente, eu não tenho sido uma mulher realmente de Deus, eu não tenho sido uma pessoa correta, eu não tenho sido uma pessoa de caráter. As nossas orações estão cercadas de folhas. Começamos a acreditar na própria mentira e na própria ilusão de que tudo está bem. Sabe por quê? Porque se expor é incômodo, se expor é desconfortável. Ter que pedir perdão para alguém por algo que eu cometi sem que Deus intervenha é constrangedor. Ter que pedir perdão para Deus sobre pecados que eu disse que não ia cometer, mas que continuo cometendo, me irrita. Então eu vou preferir fingir que está tudo bem. Ninguém na igreja sabe, eu vou continuar cantando. Ninguém no meu departamento sabe, eu vou continuar pregando. Qualquer dia eu melhoro, outro dia eu mudo, mas Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou faminto. O dia da minha fome chegou. O dia da minha fome chegou. E a aparência não me sacia. A aparência não me sacia. Figueira, ou você se seca, ou eu seco você. Mas você não vai mais iludir. Guarde isso. Está chegando o tempo, irmãos. E Deus me trouxe aqui para pregar juízo, sim. Isso aqui é juízo. Isso não é sobre botânica.
Sua aparência sustenta teu cargo, sustenta teu salário, sustenta teu título, sustenta teus seguidores, sustenta teu arroba, mas não sustenta teu nome no livro da vida. Porém, eu não vou esperar juízo para juízo. Eu vou te dar uma oportunidade de ter juízo agora, para não ter que viver o juízo depois. Sei! Se a figueira está seca, me escute com carinho. Tente me ouvir com um espírito voluntário. Não como alguém que não merecia ouvir esse texto, porque isso já mostra que o seu ego já está suplantando sua capacidade de conversão, de absorção. Tente me ouvir com um mínimo de humildade. O que mais faz a gente se manter no lugar errado é o orgulho da certeza de estar certo. O que pastor Eduardo pregou aqui na condição de Marta. Marta tinha tanta certeza que estava certa, que ela disse para Jesus: diga-lhe, pois, agora que se levante e venha me ajudar a servir. Só fala isso quem tem certeza que está certa. Estamos nos relacionando com Deus, sem cogitar a possibilidade de que estejamos pregando errado, cantando errado, orando errado, vivendo errado. E essa certeza se fortalece a cada aplauso pós-ministração. Se fortalece a cada hino pós-movimento. Se fortalece a cada momento que você mal fez uma oração cujo só tinha propósito nos seus próprios interesses, e de repente aquela oração foi respondida e você diz: Deus me abençoou. Pois acredite, dias desses eu estava orando e eu disse: Espírito Santo, eu sinto que já não sei mais orar por mim corretamente, não estou confiando no meu coração, me ajude aqui, vem aqui e ore por mim. E do nada saiu assim de minha boca: Pai, por favor, em nome de Jesus, não deixe que o diabo me abençoe. Saiu, e eu só estou compartilhando com você porque eu sei que não foi de mim. Foi o Espírito Santo que me deu na hora. Sabe por quê? Temos gastado tempo orado à nossa consciência e não a Deus. John Piper, certa feita, disse: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, é bem possível que você passou a cultuar uma versão idealizada de si mesmo. O que isso significa? Vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Estamos tão convictos de que estamos certos, fazendo tudo certo, porque tem dado muita coisa certo, e o que não tem dado, não temos nos confrontado e nem gastado tempo para chorar nossas mazelas, arrepender dos nossos pecados, pedir para Deus expurgar de nós o erro que é oculto, porque a gente gosta da vida que a gente leva. Gosta do salário, gosta do status, gosta da reputação, gosta do dinheiro, a gente gosta do sistema. E aí, dentro desse contexto, as folhas passaram a se bastar. Só que está na hora da gente se perguntar: por que eu vou para o culto? E eu gosto do que eu ouço, e sinto Deus na hora, mas por que isso não se sustenta até a próxima semana? Por que na segunda eu estou feliz e na terceira eu estou triste? Por que na quarta está tudo bem e na quinta eu já estou baqueado? Por que eu desenvolvi um nível de apatia espiritual, emocional, da qual nem sendo crente tomador de Santa Ceia eu consigo reaver? Eu vou lhe dizer, é porque geralmente nessa fase da vida as folhas te bastaram. Você começou a acreditar. Só que Jesus está dizendo: eu vou procurar frutos em você essa semana. Porque é muito fácil você estar aqui na conferência, maravilhosa, ornamentada, adorando a Deus de todo o coração, mas tem gente na tua família que tu não fala há 10 anos. Desse pecado a gente não conversa. Não tem fruto digno de arrependimento. Não tem nada substancial nessa figueira. Escute o que eu vou lhe dizer, irmãos. Jesus está com fome. Completa aí para mim, por favor. Jesus está? De novo. Jesus está? E quando você está com fome, chá só te engana. Então isso não é sobre plantas, nem é sobre ervas, é sobre substância. O texto diz que Jesus vem e procura e não acha. Olha que coisa linda, gente. Fala para mim, ele sabia ou não sabia desde o início que não tinha? Sabia ou não sabia? Sim ou não? Mas ele procura, sabe o que é isso? Para nós, eu volto a dizer, não é sobre plantas. É uma chance para que você entenda que você está no tempo da busca. Não havia nela frutos e então vem a sentença. Que sentença severa? Olhe para cá e você vai entender e eu já começo a concluir. O problema dessa figueira não era não ter frutos. Não, Camila, não. O problema dela não era o que ela não tinha. O problema dela era o que ela demonstrava ter. Guarde o que eu vou lhe... Ei, redobra a sua atenção.
cansaço, né, ele tenta bloquear a gente. Principalmente quando não é coisa do interesse que favorece a consciência, mas que confronta. Então, lute contra o sono. Se fosse trabalhador para você bater ponto, você ia cumprir a hora. Leve a palavra de Deus a sério igual isso. E você vai se dar bem no final. Se ela está seca, dura igual um pau. Se ela está vazia de flores, de frutos, de folhas, seca, grita comigo, seca! Eu tenho para mim que a fome dele ia mover o inverso. Porque é dele. Toda vez que a fome se apresentava, mas não tinha matéria, não tinha fruto, não tinha substância, o que ele fazia? Milagre, multiplicação. Todas as vezes que os discípulos chegavam e diziam, olha, não temos. Tudo que temos aqui é apenas 5 pães e 2 peixes. Aí ele dava graça pelos 5 pães e os 2 peixes. E o texto diz que ele multiplicava. Quantas vezes Jesus fez isso? Jesus multiplicou peixes, Jesus multiplicou pão. Quantas vezes no Antigo Testamento a gente vê Deus fazendo milagre na vida de quem não tem? Quer que ele disse pela boca de Eliseu, aquela mulher, entra no teu quarto, derrama a botija, o azeite da botija nos vasos, e o texto diz que o azeite da botija se derramava, e ele não parou de descer e encher os vasos. Ele é o Deus que multiplica, ele é o Deus que acrescenta, ele é o Deus que dá para onde não tem. Ele tocou no esquife do filho da viúva de Naim e passou vida para o menino que estava morto. A gente já ouviu hoje aqui o que ele faz com quem não tem, com quem não é, com quem não pode. Ele disse ao paralítico no tanque de Betesda, levanta, toma a tua cama e anda. Ele disse para o cego de nascença, lava-te e vê. E o homem que era cego desde nascença passou a enxergar. Ele disse a Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Quando não tem, ele tem. Quando não é, ele é. Quando não pode, ele faz. Ele acrescenta. Ele multiplica. Ele é Deus. Então o problema não é não ter. Guarde isso. O problema não é não ter. Não é isso que vai gerar sentença. Não é isso que está gerando a desgraça. Não é não ter. É andar como se tivesse. É cantar como se ainda fosse. É pregar como se ainda pudesse. Se essa figueira é um graveto seco, se essa figueira é um rabisco da terra, com a fome que ele estava, eu já vi o que ele faz quando ele está com fome. Reparte, acrescenta, multiplica, faz com que aonde havia morte haja vida. É o que ele faz quando não tem.